Oi, gente. Como é que você tá se sentindo? Um pouquinho ansiosa e também com pensamento positivo. O que mais tá te incomodando nessa ansiedade? Assim, a ansiedade não é do lado negativo, é mais uma ansiedade positiva para começar e iniciar esse projeto. E é isso. É a primeira vez que você grava? É a primeira vez. Estou tentando pensar muito em Deus e não pensar nas câmeras e nem nos bastidores, né, do que está atrás das câmeras. É chato pra você isso? Não é chato, eu digo que é novo. É algo muito novo, então o novo às vezes assusta, né, mas inicialmente não estou assustada, só um pouquinho incomodada no sentido de estar assim, começando a aprender tudo isso. O que você quer com o projeto? Eu quero alcançar almas para Jesus. Esse é o meu maior objetivo. Além de falar do Senhor, além de estar aqui me dispondo 100% para estudar, para ir atrás do conhecimento de Cristo, para passar para cada um de vocês que vão estar vendo esses vídeos. Além de você pegar isso para você e sentir o Senhor na tua vida, passar Jesus para você, não as minhas palavras, mas passar Jesus para tua vida. É isso que é o meu objetivo maior. Você quer apresentar qual é o nome do projeto? Eu digo assim que foi pelo mover do Espírito, porque eu já até falei para algumas pessoas hoje que não gosto muito de estar atrás das câmeras, no sentido de redes sociais, nunca foi muito assim algo da minha vida, mas quando o Senhor ele nos chama para um propósito, Ele nos capacita cada dia mais para que isso se torne possível. E desde quando o Senhor ele me tocou muito profundo no meu coração que eu deveria iniciar esse projeto, que se chama Molhando os Pés de Jesus, e também atrás dessa frase que é Molhando os Pés de Jesus, tem uma história muito linda a ser contada, que eu quero contar um pouquinho para vocês daqui a pouco, mas eu quero um pouquinho iniciar para você entender como o Senhor me chamou através desse propósito. E ao longo dessas semanas, o Senhor ele tem me feito ver, sabe, assim, de formas muito sutis, que Ele quer isso de mim. Por exemplo, assim, eu estava pregando na igreja e após o culto o Senhor falou, bate uma foto. Aí eu falei, eu nunca fui de bater foto atrás do púlpito. E eu senti aquilo, sabe, chegando em casa, horas depois do culto, eu senti de posta essa foto no teu status e escreve a frase que mais te tocou. E eu senti isso muito forte dentro de mim, gente, que eu não consegui não fazer. E eu digo pra você que, de certeza, foi algo de Deus, porque é algo que, quando é do Senhor, a gente não tem dúvida de que é dele. Quando ele vem, ele fala com a gente sente no nosso profundo, de forma impactante. E aí foi o que eu fiz. Aí, ao longo de 3 cultos, 3 pregações, o Senhor ele falou posta e coloca lá a frase bíblica, da qual tu mais sentiu a minha presença, assim, de forma, assim, avassaladora, sabe? Uma forma, assim, não consigo nem te explicar. Aí eu fiz isso, tá. E aí aquilo ficou na minha mente, porque eu tô começando a bater fotos e tudo mais. E aí, só que o Senhor, queridos, Ele é um Deus que dá respostas concretas. Ele não te deixa com dúvida e nem assim, talvez. A palavra de Deus diz que é sim, sim ou não, não. E eu falei, Senhor, se tu queres isso pra mim, eu quero uma confirmação tua. Fala comigo, Senhor, de alguma forma. Usa alguém pra falar comigo. E, queridos, de uma forma assim, sem explicação, porque o Senhor, Ele é sem explicação. A minha prima mandou uma mensagem pra mim, tipo, horas da noite, não lembro que horas era. E ela falou assim, ela tinha acabado de assistir no mesmo dia a pregação, que foi numa terça-feira, que o Senhor me direcionou a fazer no culto de meio-dia. E quando acabou o culto, nós fomos pra casa e tudo mais, almoçamos, ficamos nas nossas casas. E quando foi assim, no final da noite, assim, um pouquinho antes da meia-noite, ela me mandou uma mensagem. Prima, por que a gente não grava, né? Por que a gente não transmite a pregação? Aquilo veio assim, tipo, puf, dentro do meu coração, tipo, eu quero até mostrar pra você, tipo, puf, sabe quando alguém te chama e te coloca assim e fala, tipo, faz isso, faz aquilo, desse jeito? Não assim, te perguntando se tu aceita, mas te impondo. Aquilo veio do meu coração como uma confirmação de Deus. Eu falei, meu Deus, tu tá falando comigo. Aí eu fiquei calada, não falei nada pra ela. Só perguntei pra ela se ela podia ir lá em casa um dia e poderíamos conversar sobre isso. E inexplicavelmente ela veio no outro dia. Já veio com um caderno, já veio com caneta. Gente, ela veio de uma forma
Eu não sei nem te explicar da vontade assim, de sorrir, porque o Senhor ele é tão perfeito. Ela veio assim, com mais coragem do que eu mesma. Eu falei, Senhor, tu tá nesse negócio. Aí eu olhei pra ela comecou a rir pra mim. Eu comecei a falar pra ela o que eu tava sentindo, o que eu achava sobre o projeto. E comecei a apresentar o projeto pra ela, mas um projeto que parecia que ela já sabia mais do que eu. E eu falei, meu Deus, foi até meio assustador. Falei pra ela, não pelo sentido de que o Senhor não estaria conosco. Mas foi assustador eu pensar de, meu Deus, é do Senhor e vai ter que acontecer, tipo, é agora e é o que Deus quer. E aí ela começou a falar comigo, ela falou, prima, era o que eu tava pensando, era o que eu tava achando. Eu falei, meu Deus. Aí eu tava só assim, irmãos, com uma conexão com Deus. Gente, eu não sabia o que eu falava, teve horas que eu fiquei calada e só, ela nem sabe, eu tô falando aqui, ela tá aqui próximo de mim. E teve hora que eu fiquei só pensando assim, meu Deus, em mente, Senhor, tu tá aí. Só que assim, queridos, é algo pra mim desafiador no sentido de câmera, no sentido de algo novo. E o novo, às vezes, ele é um pouquinho assustador, porque a gente não conhece esse novo. Mas eu falei pro Senhor, se for da tua vontade eu faço. E o Senhor sempre lá falando comigo. Eu falei, mas Senhor, fala um pouquinho, confirmando assim, de forma que eu não fique mais, sabe, com dúvida alguma no meu coração. Aí tem uma pessoa abençoada na minha casa que está me ajudando com os meus filhos, com a minha vida cotidiana, se chama Ana Rita. E eu pedi pra ela, sabe, eu amanheci uma manhã e pedi pra ela fazer uma oração por mim. Eu tava sentindo, sabe, aquilo no meu coração, tipo, pede pra ela orar. Aí eu falei, você pode fazer uma oração por mim? Ela é missionária, ela é serva do Senhor, uma pessoa abençoada, uma pessoa muito de Deus. E ela veio e orou por mim. Aí o Senhor, através dela, ele falou assim, tu pediste pra mim uma resposta e eu vou te confirmar. Gente, eu não falei nada pra ela sobre isso, sobre pedir resposta pro Senhor, pedir confirmação pra Deus. E foi muito interessante quando o Senhor ele fala conosco. Quando a gente tem uma conexão com Deus, ninguém pode quebrar essa conexão que nós temos com Ele. É nós e Ele, sabe? É você e Ele. E não tem quem venha e interrompa isso. E eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Aí eu fiquei tão feliz, gente, daquela resposta, mas na verdade não tinha sido ainda uma resposta, a resposta que eu queria. Mas aquilo já confortou muito o meu coração, sabendo que o Senhor estava ouvindo as minhas orações. E aí ela falou assim no final da oração, você vai ouvir uma voz e essa voz vai te responder. Aí eu achei aquilo interessante, falei, meu Deus, como assim? Enfim, aí eu fiquei com aquilo lá, guardei no meu coração. Aí, novamente, a minha prima foi em casa para falar mais um pouquinho sobre o projeto à noite. Chegando em casa, como desde o início do projeto até aqui e até sempre, se Deus quiser, nós vamos estar sempre em oração. A gente está pegando esse costume, sabe? A gente está criando esse hábito de iniciarmos tudo, ou no final, ou no princípio, com uma oração, para que o Senhor se faça presente. Aí, no final da nossa conversa, da nossa reunião, nós fizemos uma oração. Na verdade, nem foi no final. Foi como a missionária falou. Tu vais ouvir uma voz. Aí eu ouvi uma voz. Gente, foi uma coisa assim, não sei nem explicar. Tipo, bateu aqui, tipo, no meu coração, um sentimento muito forte de me levantar. E aquele sentimento me falava, começa a orar, porque eu quero falar agora com vocês. E eu só abri a minha boca e deixei o Senhor ministrar, porque a gente só é um instrumento na mão dele. E eu abri a minha boca e o Senhor começou a falar, eu estou com vocês nesse projeto. E o Senhor falou tantas coisas maravilhosas que eu falei, meu Deus, a confirmação que eu precisava, Ele me deu naquele momento. Lu, tem muita gente que tá entrando nesse espaço espiritual agora. Sim. E a gente usa muito essa palavra missionária. Tem uma missionária que me ajuda em casa, missão. Sim. Quem é e o que é ser missionária? Quem é a Luana de Lima missionária? Tá. Missionário é todo aquele que é chamado por Deus para cumprir um propósito na Terra. Eu sei que para você talvez seja isso um pouco difícil de compreender, porque eu falo isso porque é recíproco, porque para mim também foi difícil de compreender. No início a gente ouve missionário, a gente relaciona missões, e é exatamente isso. O Senhor ele chama alguém como missionário para cumprir missões na Terra, para ir aonde Ele quer que vá, para falar o que Ele quer que fale, para fazer aquilo que Ele quer que faça. Não é uma missão muito simples, muito fácil. Mas tem que ser tudo muito direcionado por Deus, tem que ser tudo muito embaixo da graça. E aos poucos, assim como foi na minha vida e assim como talvez seja na tua vida aí, o Senhor ele vai nos explicando o que é ser missionário. Como é que explica melhor esse processo? Ele é linear?
Não, não. Na verdade, falar sobre linear nesse processo é o que mais assusta muitas pessoas. E não quero que você se assuste, principalmente, aqui de princípio, mas quando o Senhor nos chama para essa missão, eu te falo de forma como testemunho, na verdade, porque foi assim na minha vida. Quando o Senhor ele me chamou, não foi nem um pouco de forma linear. O que é o linear para mim? É algo simples, é algo que vem com portas abertas, tipo, vai acontecendo naturalmente, vai acontecendo até tu chegar e tu diz assim, eu sou missionário. Não, não é assim. O Senhor ele te chama, você é cheio de desejos, nós somos cheios de vontades, e nós achamos que nós estamos no mundo simplesmente para viver o mundo, para curtir o mundo e para sermos o que nós mesmos queremos ser. Mas quando o Senhor nos chama como missionário, quando o Senhor... Não falo nem missionário, queridos, eu falo assim, quando o Senhor nos chama enquanto servo dele. O Senhor ele nos chama para ouvirmos a voz dele e para fazermos aquilo que ele quer, não aquilo que a gente quer. Parece um pouco assustador, no início para mim foi muito assustador. Confesso para você que falei muito não pro Senhor. É por isso que esse processo na minha vida foi de altos e baixos diante de Deus. Por que eu falo altos e baixos? Porque quando eu dizia não, ele falava sim. Quando eu dizia não, ele falava novamente sim. E eu ia sempre lá embaixo para entender que era não. Você pode falar a sua idade? Eu tenho 24 anos. Sou mãe de 2 bebês. Um bebê e um menino de 3 anos. A minha filha nasceu recentemente, ela vai fazer 2 meses. E sou casada, sou missionária. 10 anos. Foi meu primeiro namorado e era o que Deus queria pra mim, porque já também passamos por tribulações, mas ao longo desse tempo, o Senhor ele sempre falou muito comigo sobre esse relacionamento e que era do Senhor e que aquilo que Deus dá ninguém pode tomar, ninguém pode tocar. E é isso, eu tenho uma família muito linda, graças a Deus, um marido, um esposo muito bom, graças a Deus, que me ajuda. Ele tem quase a minha idade também, tem 28 anos e nós estamos agora entrando nesse novo mundo, né, de paz, ser paz. É um pouco difícil, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado sabedoria, direcionamento também para enfrentarmos essa etapa da vida inicial. Você não acha assim muita coisa ser mãe, missionária, esposa, sim, psicóloga? Sim. É verdade, tem gente que fala assim, meu Deus, como é que tu consegue? É porque o Senhor, ele é comigo. E graças a Deus, o Senhor ele me fez muito olhar para esse lado, de que nós somos fortes e de que nós conseguimos, porque às vezes tem pessoas que se colocam muito numa posição negativa, de diminuição de si próprio, e não é bom, não faz bem. A gente pode sim, a gente tem força sim, são muitas coisas sim, mas nós vencemos com o Senhor. E eu sou psicóloga também, esqueci de falar, formada recentemente, 5 anos de psicologia, de curso, né? E também, daqui pra frente, vocês vão entender um pouquinho desse chamado da minha vida, que faz parte também do meu curso. E tudo para Deus vai se linkando, porque é assim, quando o Senhor ele nos chama desde cedo, quando o Senhor ele nos escolhe, como ele falou para Jeremias, te escolhi desde o ventre da tua mãe. E assim é na vida de muitos. E o Senhor, nada do que acontece na tua vida vai escapar desse chamado. Tudo vai se ligando. É uma coisa assim muito incrível, porque a gente olha para trás, a gente pensa, por que eu fiz aquelas escolhas? Por que eu tomei aquelas decisões? E por que aquilo aconteceu na minha vida? E quando chega aqui na frente, a gente começa a ver que tudo foi de forma extraordinária se ligando e cooperando para o bem daqueles que amam e são chamados por Deus, né? Luana, você sempre fala que o seu embasamento é a palavra, que você luta em nome do Senhor Jesus. Dá um conselho para essa galera jovem que está entrando na fé, um versículo bíblico, algo que... Sim, gente, a palavra de Deus diz, vinde a mim, né, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos lhe aliviarei. Porque eu gosto muito dessa palavra, porque quando o Senhor me chamou, eu tinha somente 13 anos. Na verdade, não tinha nem 14 ainda, estava quase chegando nos meus 14 anos. Eu era muito nova, eu estava adentrando, né, na adolescência, esse mundo de muitos complexos, de
muita euforia e de muitas dificuldades também, emocionais principalmente. E quando o Senhor me chamou, eu tinha basicamente 13 anos. E uma menina muito imatura, muito frágil, muito fraca, emotivamente falando, psicologicamente falando também. Eu era tudo isso. Hoje em dia parece que não, mas eu era assim, muito frágil. E quando o Senhor me chamou, eu estava simplesmente olhando para mim, eu simplesmente vivendo a minha vida. E muito jovem, e muitos não acreditaram em mim no início do meu chamado, até hoje também muitos ainda não acreditam. É assim, é a vida. Mas eu falo pra você que é jovem, você que assim como eu tem um chamado, e talvez você nem saiba que você tem um chamado, porque acontece muito isso também, mas que você sente todas as vezes que quando você está na casa do Senhor, você sente aquele arrepio dentro de você, você sente o seu coração bater um pouquinho mais forte. E quando alguém fala assim, vem, quando alguém te chama lá na frente, não é chamando você, mas você sente que é pra você. Eu falo pra você essas palavras. Vai pro Senhor do jeito que você está. Vai pro Senhor com os teus erros, com as tuas fraquezas, com as tuas imperfeições, com o teu modo de ser. Você não precisa mudar-se para ir pro Senhor. Você não precisa ser diferente do que você é para estar na casa do Senhor e servir ao Senhor. Quando o Senhor me chamou, eu tinha 13 para 14 anos e eu era toda errada. Eu era muito diferente, sabe, daquele padrão evangélico. Eu era toda distorcida desse padrão. Na verdade, eu não me adequava a esse padrão, nem em veste, nem em comportamentos. Mas eu fui do jeito que o Senhor me chamou. Eu ouvi a voz de Deus. E eu nem sabia o que era ouvir a voz de Deus. Eu nem sabia, na verdade, o que era Deus. Eu só sabia do que todo mundo falava e do que todo mundo fala no mundo. De que Deus é bom e que Ele está acima de nós. Era só o que eu sabia. Mas quando Ele me chamou, eu fui até Ele. E assim eu falo para você hoje, quando o Senhor te chamar, se você que é jovem, se você que ainda não entende o que é ser chamado por Deus, se você que ainda não entende o que é viver com Deus, apenas vai. Não olha para o lado, não olha para o outro, não olha para cima, não olha para baixo, apenas olha para o Senhor, porque o nosso alvo é Ele. E de acordo com o tempo que vai passando, de acordo com o momento, o Senhor Ele vai te mostrando o que precisa mudar, o que precisa ajustar, e naturalmente até mesmo Ele vai te moldando por dentro. Quando você vê, o que aconteceu comigo foi isso. Quando eu vi, os velhos costumes ficaram todos para trás. Aquilo que não me cabia, aquilo que não era bom e que não me trazia nada de crescimento espiritual, ficou tudo para trás. Mas eu não tive que deixar porque o outro me mandou deixar. Eu não tive que deixar porque eu achava que eu tinha que deixar. Eu deixei porque eu pedi para o Senhor me ajudar. E assim foi. Deixar uma última mensagem para todo mundo que está assistindo a gente pela primeira vez. Eu gostaria que você compreendesse um pouquinho desse propósito, né? Desses vídeos, que você compreendesse um pouquinho desse canal e de todos os canais do quais eu vou fazer parte, que basicamente, não simples, mas simplesmente vai ser para falar de Deus. E eu quero muito que você não olhe para mim como alguém importante, ou então para mim como alguém que vai estar porque está à frente da câmera. Não, eu quero que você olhe para mim como uma serva, e eu quero que você simplesmente ouça aquilo que sai da minha boca, não porque eu falo, mas porque Ele me chamou para fazer isso. E eu falo com muita convicção, Jéssica, porque Ele me chamou. E muitos podem não acreditar em você. Muitos podem não ouvir a tua voz. E eu sinto, olha, eu tô sentindo de Deus, é para alguém aí. Recebe, em nome de Jesus. Aleluia. Muitos podem não dar crédito para as tuas palavras. Porque dizem que é tuas, porque dizem que não são de Deus. Mas ei, não olha pro lado nem pro outro. Olha somente para Ele. Porque é dele que vem tudo. É dele que provém tudo. Quando o mundo te julga e te apedreja, Ele está lá olhando para ti falando, vai dar certo. Quando o mundo te fala assim, olha, não vai dar certo, Ele está lá dizendo assim, vai que vai dar certo. Quando o mundo fala, não presta, Ele fala, presta sim, porque eu invisto em você. Então eu gostaria que você também refletisse sobre isso, de que não é o que o outro fala, mas do que o Senhor acredita de nós. E eu espero que você tenha compreendido o que eu tentei passar através desse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido a minha vida um pouquinho. Ainda tem muito a ser falado, ainda tem muito a ser explicado ao longo dos vídeos. E eu espero que você receba, não esse vídeo, mas um pouco de Deus na tua vida nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Só queria complementar por trás da câmera que Molhando os Pés de Jesus é e sempre será uma homenagem à memória da nossa avó, Simar, que está ali atrás do nosso avô, que foram os pilares dessa grande família.
E Luana, dá uma abertura aí nessa Bíblia que tá atrás de você pra mostrar um pouquinho, dar um pouco mais de curiosidade para os telespectadores de como que a gente vai fazer com o canal, ensinando Aqui, gente, a palavra. aqui ela está até com marcadores. Isso aqui significa, olha aqui bem, gente, isso aqui significa uma pregadora iniciante, viu? Aquela pessoa que está insegura e fala, Senhor, vamos estudar agora porque tive um convite para pregar amanhã. E começa a estudar de madrugada e fala, Senhor, me ajuda, bota a palavra no meu coração. E tudo que Deus fala, literalmente, essa pessoa escreve. Tá aqui, ó, Luana de Lima Gonçalves. Tá tudo aqui, ó, em cada página. Mas isso aqui é um desenrolar de Deus. Até o momento que o Senhor ele vai te aperfeiçoar cada vez mais e você vai começar a compreender cada vez mais a palavra dele e tudo vai sair de forma natural. E essa Bíblia também ela fala muito sobre mim, no processo de mudança espiritual, no processo de posição espiritual. O Senhor ele me permitiu passar por situações que para mim foram difíceis e eu acabei me colocando na posição que o Senhor queria de mim e comprei essa Bíblia para iniciar um novo ciclo. Bíblia da Pregadora Pentecostal. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, gente. Manda um tchauzinho e corte. Tchau. Beijo.